Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Em Busca do Espírito Santo. Chegou o momento onde o Senhor tem preparado para que nós possamos assim estar nos aproximando dele, porque ele diz na sua palavra, aproxime-se de mim. O Senhor fala que eu olharei para vocês, me aproximarei de vocês. E aqui eu estou, e neste momento muito especial, eu quero fazer uma breve reflexão aqui no Salmo 5, depois do Salmo 119, mas apenas com leitura, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento. O que nós precisamos, verdadeiramente, o que nós precisamos é ampliar. O Senhor, Ele sempre nos convida para olhar os horizontes, para ampliar nossa visão. Isso significa enxergar melhor os planos que Ele tem para cada um de nós, porque os planos dEle são bons, são perfeitos para a obra das suas mãos, para tudo aquilo que Ele criou. E Ele criou a você, criou a mim, para sermos felizes na presença dEle. Então, a paz seja contigo, a paz seja convosco, povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Salmo 5 vai nos informar: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à meditação, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti, Senhor. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Palavra gloriosa. Como eu disse, uma meditação, reflexão breve. Esta palavra, ela veio a mim em um momento que eu não tinha assim muita força para fazer algo relacionado a buscar a presença de Deus, a ler a palavra. Eu tenho o costume de ler alguns salmos por dia. Sempre que eu leio um salmo, eu leio um tópico do Salmo 119, que pretendo fazer logo na sequência. Quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo disse a mim: leia o Salmo 5, meu servo. E quando eu li o Salmo 5, eu me regozijei. Eu não pretendo explanar nada, porque não tem necessidade.
eu sugiro a você que leia o Salmo 5, prestando atenção do início ao final, o chamamento, a atenção de alguém que realmente, de repente, nem sabe o que falar, porque esta é a grande verdade. Às vezes nós não temos palavras em oração ou para pessoas, às vezes nós não temos palavras. E é difícil ficar em silêncio, é um momento que fica assim, muito difícil, porque a gente que é ativo, a gente quer estar, não é? Falando, movimentando. Então, meu amigo, minha amiga, eu sugiro a você, leia o Salmo 5 como se fossem estas palavras, como sendo você mesmo falando com Deus, e eu tenho certeza que você vai desfrutar de algo glorioso, porque eu desfrutei quando eu li. E eu tenho certeza que o Senhor deu ouvidos à minha leitura, ou seja, as palavras que eu proferi, mesmo sendo elas que estão aqui de um salmista, porque a palavra, ela vem para nos renovar, nos fortalecer. Agora, o Salmo 119, deixa-me ver aqui, Salmo 106, Salmo 120, olha só, pertinho, como que é? Está esquentando? Não, está pegando fogo. O Senhor já está mandando fogo dos céus para nos dar o que nós precisamos. No primeiro tópico aqui do Salmo 119, a partir do versículo 1, nós encontramos: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Quais caminhos? Caminhos do Senhor, aquilo que Ele planeja, que Ele sonhou e que Ele já tem preparado para nós andarmos. Na sequência, versículo 4: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. É uma palavra assim, muito entregue, né? Uma entrega, primeiramente já determinando aquilo que crê, a bem-aventurança de quem está na presença do Senhor, no caminho do Senhor. E esta parte aqui é muito interessante, como todas elas, né? Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Como eu disse no início, o Senhor me alertou para ler o Salmo 5. Foi um mandamento. Às vezes nós ficamos preocupados e não conseguimos obedecer os mandamentos do Senhor por conta destes simples detalhes. Eu sempre falo sobre isso. Há uma simplicidade tão grande na Bíblia, uma simplicidade tão grande no entendimento, que às vezes nós ficamos confundidos, porque procuramos coisas demasiadamente, sei lá, não tenho nem palavras, não é? Sofisticadas, enfim, nós ficamos preocupados. E a simplicidade está no entender. Quando o Senhor me disse para ler o Salmo 5, eu confesso que recebi força, inclusive para já ir no meu livrinho de anotações e compilar o que o Salmo 5 ele nos proporciona. Copiei também aqui do Salmo 119, eu tenho esse costume, eu leio e vou lá e dou uma, sabe, qual é o objetivo daquilo que eu li, para em umas outras ocasiões, outras oportunidades, eu abrir a Bíblia diretamente ao assunto para ter a vitória. E uma coisa muito interessante para nós orarmos e nos entregar para que o Espírito Santo continue nos fortalecendo, muito interessante, é você entender que no momento que você está lendo a Bíblia, você está participando de uma refeição. Reflexão, se eu ia falar, e falei. Você está participando de uma refeição.
Da mesma forma que você senta junto à mesa para tomar o cafezinho, ou o almoço, ou o jantar, e a carne está recebendo ali aquele alimento. Quando você lê a Bíblia Sagrada com dedicação, você está se alimentando em uma posição ou em uma dimensão muito mais elevada do que aquele alimento sólido. O alimento sólido é óbvio, a carne não consegue viver sem ele. É momentâneo, tanto é que precisa ser repetido constantemente. O alimento espiritual vindo da Bíblia Sagrada está acima e também precisa ser repetido constantemente. Por isso eu chamo as minhas participações, quando o Senhor me revela, de especialíssimas, porque em minha simplicidade, em minha singeleza, eu tenho certeza que Deus me abençoa, me fortalece, me alimenta e tem alimentado muita gente que tem entendido que vale a pena dar atenção às coisas simples e não parar de meditar na Bíblia Sagrada, de se alimentar. Então está aí a dica, está aí a mensagem, Salmo 5 e Salmo 119, o primeiro tópico, uma junção, uma união, para você entender que aquilo que é falado lá no Salmo 5, quando o salmista pede para o Senhor dar atenção à voz, ao clamor, à oração dele, aí imediatamente já vem o complemento no primeiro tópico do Salmo 119, bem-aventurados são aqueles que fazem, ou seja, que praticam, que falam simplesmente? Não, que praticam aquilo que a Bíblia recomenda. Como nós estamos praticando, nós podemos ter certeza que Deus está nos ouvindo, vai continuar ouvindo as nossas orações e, o que é bacana, Ele vai responder. E Deus só responde com vitórias para aqueles que o obedecem conforme a leitura feita. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor volte o seu rosto para ti, tenha misericórdia de ti, tenha também de mim, e que nos conceda graça e paz de permanecer nos alimentando na presença do Espírito Santo, nos fortalecendo. Então, oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças te dou pela palavra revelada, Salmo 5 e por este primeiro tópico do Salmo 119. Eu creio, Senhor, muitos serão motivados a ler com mais frequência, a continuar lendo, a praticar a sua fé e entendendo que este alimento não pode faltar dia após dia, todos os dias em nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajude. Eu sou prova viva que é difícil, às vezes é difícil, Senhor, a gente abrir a Bíblia e ler, às vezes é difícil a gente entender, mas nós aprendemos hoje a importância de valorizar os mandamentos, e estes mandamentos, eles se resumem em uma singeleza e simplicidade tão grande, que se nós obedecermos, ler a palavra, orar a Ti, buscar a Tua presença, nós já estamos obedecendo, e as demais coisas o Senhor vai acrescentando e nos dando graça de obedecer. Então, meu Deus, eu levanto as minhas mãos para os céus, pelo Teu povo, como sempre me lembro, Moisés neste ato contemplou a Tua grandeza, aonde o povo prevalecia, vencia as guerras. Eu também, meu Deus, creio que quando nós levantamos as nossas mãos para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, nós prevalecemos e vencemos a guerra. Então, meu Deus, as guerras inclusive. Então, meu Deus, olha para cada pessoa que levanta as suas mãos agora para Te louvar, para Te glorificar, e olha para aqueles também que não estão com as mãos levantadas, porque nós intercedemos por todo o Teu povo na face da terra, e em o nome do Senhor Jesus, enche-nos do Teu Espírito, manifesta o Teu poder sobre nós, derrama sobre nós a porção dobrada do Espírito Santo, capacita-nos cada vez mais para andar nos caminhos do Senhor, porque, meu Deus, a promessa é bem-aventurança, e Jesus autenticou esta visão, e aqui em fé
mesmo pequena, nós clamamos pela presença do Espírito Santo. Por favor, Senhor, ó Deus, conserva em nós um coração puro, renova dentro de nós sempre, meu Deus, um espírito reto, inabalável, decidido a permanecer no altar, te louvando, te glorificando e realizando aquilo que o Senhor nos colocou nessa terra dos viventes para realizar. Dá-nos força, Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, e torna a dar-nos a alegria da tua salvação. Não nos expulse da tua presença, nem retire de nós o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e sustém-nos todos os dias com um espírito voluntário e determinado a te servir, para a tua honra e glória nós oramos, e em o nome de Jesus nós te agradecemos pelas vitórias, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Está aí, meu amigo, está aí, minha amiga. Isso aqui não é show, isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui é a própria presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo que Ele enviou para nos consolar e nos guiar em toda a verdade. Ei, saudai o nome de Jesus, nesse nome há poder, e creia na tua cura, creia na tua libertação, e creia que você está fortalecido através dessa alimentação, e não pare por aqui. Ei, daqui a pouco tem mais. Aqui é sem parar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até o próximo. Não esqueça, hein? Deixe o seu like, entre em contato conosco, por favor, inscreva-se em nosso canal. Somos o canal das boas notícias, a Midi Visão Link. É muito importante a sua participação, porque assim, na certa, o reino dos céus cresce, será povoado, e nós diremos sempre: oh glória, bendito é o nome do Senhor. Valeu, até o próximo.